Oi, gurias, vamos ler Provérbios 31, vamos trazer ele para os nossos dias, vamos contextualizar ele para nossa realidade, vamos tentar nos enxergar nessa mulher de Provérbios 31. Vamos lá, eu tô com a Bíblia aberta aqui, eu vou lendo e vamos comentando, tá bom? Então, Provérbios 31, a partir do verso 10, tá? Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Vamos para aqui, no verso 11. Primeiro, como é difícil encontrar. E no vídeo anterior, né, eu falei sobre essa esposa, né, segundo a Bíblia. E hoje tá dificílimo, até dentro da igreja, né, a gente encontrar essa mulher que vive Gênesis 2:18. Temos companheiras, são esposas amigas, né? Netflix junto, cada um tem seu trabalho, seu salário, a gente racha as contas, né? A gente tem filhos juntos e a gente cria eles juntos, mas a palavra de Deus tem uma missão para a vida da mulher muito particular, uma incumbência para a mulher, que é de ajudar e estar disponível e pronta para este marido. E como é difícil hoje em dia achar uma mulher que tem essa mentalidade já, que aceita estar submissa a esse desejo de Deus. Então, às vezes o marido não acha, mas depois essa mulher se torna, né? Eu acho que o meu marido, ele é esse homem que achou uma menina que até tinha umas boas intenções, assim, mas não tinha, assim, não estava muito alinhada. Mas graças a Deus que Deus trabalha no nosso coração, né? O seu marido confia nela, então essa mulher, ela é confiável. Eu achei interessante que depois diz, ele nunca ficará pobre. Será que esse versículo tem a ver justamente com isso? Questão financeira? Essa mulher, ela é confiável. Confiável em todos os aspectos, mas pensando em questão de dinheiro ou em coisas que podem impactar na estabilidade, na segurança, ó, minha bateria tá fraca, na segurança financeira da família. Tanto na má administração do dinheiro, como até mesmo um divórcio. Um divórcio quebra as pernas do cara, da mulher também. Financeiramente falando, um divórcio é um problema, um super de um problema. Tu passa a vida conquistando, trabalhando para ter conforto, para chegar num momento, usufruir com a família. O divórcio chega e arrasa. Né? Então, é começar do zero, muitas vezes, né? Verso 12. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Então, ela é uma mulher transparente, uma mulher amável, uma mulher íntegra, correta, né? Ele confia nela, ele sabe, ele pode deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, né? O nosso marido tem que colocar a mão no fogo por nós, gurias. Eu tenho até medo, assim, se perguntasse para os maridos, colocaria a mão no fogo pela tua mulher? Muitos não colocariam. E isso me diz muito sobre a integridade, o caráter desta mulher. Porque cada uma de nós tem o nosso jeitinho, sabe? Umas são mais falantes, até umas são mais expansivas, quando elas ficam mais irritadas, elas demonstram mais. Mas isso não deveria de pesar na balança quando o marido pensa em colocar ou não colocar a mão no fogo por ela. Porque quando o homem se sente seguro, não há nada do que temer. Ele confia nessa mulher. E a confiança, gurias, é a gente que conquista. Então, será que a gente, no dia a dia, nas conversas com as nossas amigas, nas nossas preferências, a gente dá um testemunho
silencioso para o nosso marido de que ele pode confiar em nós, de olhos fechados, que a gente tá dentro do barco, a gente não vai abandonar o barco, a gente tá junto. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Aqui vai falar que ela é uma mulher trabalhadora. Se a Bíblia diz que ela está sempre ocupada, quer dizer que essa mulher, ela não está ociosa, ela não está perdendo tempo com coisa inútil. E gurias, quando a gente fala de produtividade, a gente tem que pensar o seguinte, que todo mundo tem direito e deve de ter o seu momento de descanso e de lazer. Mas não deveria de ser algo corriqueiro e comum nós perder o nosso tempo com coisas que não agregam, certo? Com coisas vãs, coisas às vezes até tolas. E quando eu falo em coisas tolas, eu tô falando aqui de... Eu lembro, né, nesse momento, que uma coisa que é muito comum dos nossos dias, que são os entretenimentos as redes sociais, as séries, os filmes, dependendo do filme, gurias, é coisa tola, não agrega. Conteúdo, sabe aqueles videozinhos curtos do Instagram e os shorts também? A gente fica ali vendo a vida tá passando e a gente tá, quando vê 30 minutos, 1 hora se passa, e se tem uma forma do tempo passar rápido é quando a gente tá naqueles videozinhos curtinhos assim, que é aquela liberação rápida de dopamina que nos deixa meio assim eletrizados, né? O sono até passa quando a gente começa a olhar videozinhos. A gente tá morrendo de sono, vai pra cama, quando a gente deita na cama, a gente começa a olhar os videozinhos, o sono passou, já é 2 da manhã, tu tá ali olhando o vídeo. É incrível, né? Mas esta mulher, ela é trabalhadora. Ela gerencia bem o seu tempo. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. E aqui a gente vai ver que ela é organizada, ela prevê as necessidades. Isso é um ponto importante do prever necessidades. Sabe uma coisa que me marca bastante, assim, que é uma coisa que eu tenho muito cuidado, eu às vezes cometo esse erro e eu acho terrível quando isso acontece. Marido tá para chegar em casa e a gente fica ali entretida com um monte de coisas, e às vezes até são coisas importantes, mas será que tem algo mais importante do que quando teu marido chegar tem uma comida pronta esperando ele? Porque, gurias, os maridos chegam às vezes cansados, às vezes só almoçaram, chegam no final do dia, 6h30, 7, 7h30, 8 da noite e não tem nada. Não tem nada. Aí que a gente começa a pensar, ai, gurias, assim, eu lembro que quando eu tava morando em Ivoti, com as crianças pequenas, olha só, é difícil a gente começar a fazer a janta. Eu quero servir a janta às 7h30 da noite. Eu começar às 6h30, 6 horas da noite. É difícil a gente conseguir ficar 1 hora, 1 hora e meia a fio ali, né, em volta das panelas. Porque as crianças demandam, choram, uma quer mamar, tem que trocar fralda, tem que atender. Principalmente quando tem um bem pequenininho. No caso agora eu tenho a Laura, então eu não consigo ficar 1 hora, 1 hora e meia sozinha aqui cozinhando, porque a Laura em algum momento quer colo, ela não me deixa ficar no fogão, tem que parar, sentar, desligar a panela, dar mamar. Então o que eu fazia, tá? Se caso é a tua rotina aí, começar quando as crianças às vezes estão dormindo de tarde, era 4 da tarde, ou elas acordavam da soneca e elas estavam bem tranquilas. Sabe quando estão descansadas, que elas brincam um período ali bem de boa depois da soneca? Eu começava a janta, às vezes era 4 horas da tarde, eu tava fritando carne, tava fazendo um molho já, porque eu sabia que fazer um arroz, cozinhar uma massa é algo que eu posso fazer uns minutinhos antes de nós sentar na mesa. Mas a carne que demora, tem que cuidar para não queimar, tem que ficar picando cebola, colocando tempero, tem um envolvimento maior, eu começava de tarde. Então, gurias, tenham essa mentalidade de prever. Por exemplo,
Eu não gosto de passar roupa. Alguém vai dizer, tudo bem, tu não precisa guardar tuas roupas passadas, mas pense o seguinte, teu marido levanta de manhã correndo tudo. Ele não costuma ficar muito tempo de manhã. Tem que passar ainda a roupa antes de sair. Tu não acha que então é melhor passar na noite anterior a camiseta que ele vai ir? Ou ele vai com a camisa amarrotada, ou dá aquela correria desgraçada, assim, de passar rápido, e aquele estresse, aquele nervoso. Vamos prever as coisas. Tentar prever algumas coisas, sabe? Cuidar para não se patetear muito. Redes sociais, gurias, come nosso tempo. Sabe, a gente tem que cuidar pra gente, o celular não nos roubar o tempo precioso. Às vezes é horário do culto, a gente fica ali, meio que se molengueando no sábado, no domingo, as crianças não tomaram banho ainda. A gente tem que prever. Tal hora começa o culto, preciso dar banho nessas crianças. Então eu vou começar ali pelas 4 da tarde, já uma rotina. Entendeu? Passar as roupas, deixar já em cima das camas, dar o banho. A janta eu dou por último ou o banho eu dou por último? Aí tu tem que conhecer a tua rotina e o que melhor se ajusta. Entende? Vamos para a próxima. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Então, uma mentalidade de prosperidade. Investe o dinheiro em coisas que trarão mais dinheiro e não torra todo o dinheiro em passivos, que a gente fala, né? Que é comprar coisas, né? Coisas que o dinheiro nunca mais volta. Então, essa mulher, ela compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz uma plantação de uva que vai dar mais dinheiro depois. É interessante que a gente diz que sabe, conhece Provérbios 31 de uma ponta a outra, mas a gente parece que passa meio batido por algumas coisas. E a gente acha que esse Provérbios não é todo para nós. Mas é, gurias. Recentemente eu comecei a refletir sobre isso. A mulher de Provérbios 31, essa mulher virtuosa, é essa mulher de garra, né? Que a gente já falou aqui no canal sobre essa mulher caiu, né? Essa mulher de guerra, é uma mulher de batalha, uma mulher forte, né? Essa personalidade de uma mulher de garra, ela gera renda na sua família. Isso está descrito aqui, ela gera renda. E ela é muito visionária, gurias. Ela é muito estratégica. Isso é fenomenal. Porque eu passei uma vida inteira pensando que a ser dona de casa, você pode ser uma excelente dona de casa e o seu marido vai trazer todo o recurso financeiro para casa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai ter uma situação ou outra que talvez tu não vai conseguir se dedicar. Dar atenção, principalmente quando os filhos são muito pequenininhos. Eu acho que é bem desafiador mesmo. E eu acho que a gente não tem que se cobrar de ser uma mulher empreendedora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começa a perceber que a gente começa a ter tempo para as redes sociais e para ficar muito tempo no YouTube, a gente tem tempo para exercer um trabalho que traga recursos para casa. E eu quero te fazer pensar se você não é uma dona de casa empreendedora. Nenhuma de nós aqui está nadando no dinheiro. Todas de nós temos desejos. Temos, às vezes a gente pensa assim, que falta, às vezes, não é uma necessidade, mas seria um plus bem legal para nossa família, traria um conforto a mais. E os nossos maridos, às vezes, eles precisam de um incentivo para desbravar novos horizontes, às vezes eles precisam se qualificar, eles precisam, e aí está o nosso papel de auxiliadora, investir nesses maridos, auxiliar eles com um conselho sábio, uma orientação, porque Deus nos dota, gurias, de sabedoria para auxiliar os nossos maridos através do conselho. Sim, nós podemos aconselhar os nossos maridos, passar a nossa perspectiva, a nossa opinião a respeito das coisas. Mas às vezes, gurias, é possível nós auxiliar os nossos maridos financeiramente também, né? Auxiliar a nossa família, não com aquela mentalidade de independência financeira. Eu não estou gerando renda para ser independente financeiramente falando, mas para contribuir dentro de casa, na nossa família. Certo? Agora preste atenção, essa mulher adquire uma propriedade para plantar uma vinha. Ela não pega o dinheiro e torra comprando roupas e vestidos para ela. Ela pega dinheiro e faz mais dinheiro, porque depois esta vinha
vai dar uva, vai dar vinho. E aí que tá o X da questão. Nós não fomos educadas a pensar de forma saudável as finanças. A gente tem uma mentalidade de escassez. Quando tu vê um dinheirinho, tu gasta. Ai, coisa boa, achei 50 reais no bolso da calça. O que eu posso comprar com isso? Olha só, a mentalidade é, o que eu podia comprar com isso? Ai, nós podíamos fazer um lanche essa semana fora, porque a gente, sei lá, meu marido recebeu um aumento. A gente não tem mentalidade de riqueza, de gerar a riqueza do recurso que temos. E isso explica todos os nossos apertumes financeiros. Eu inventei uma palavra agora. Sabe por que a gente vive com o orçamento meio bitolado? Porque a gente tem essa mentalidade de escassez. E porque muitas de nós não tem mentalidade empreendedora. Sabe a Rebeca que me deu aquele colar bordado à mão que eu gravei? Um dos vídeos, né, desses dias atrás aí? Eu achei sensacional. Foi na pandemia que ela fez, parece que pra ela, postou nas redes sociais, as pessoas gostaram, pediram e ela começou a fazer. Eu achei incrível. Uma habilidade do bordado que hoje gera renda para a família dela. E todas nós tem alguma habilidade sensacional. Todas nós sabe alguma coisa. O problema é que a gente fica às vezes meio assim, não, porque eu não sei fazer bem, porque o meu marido tá dando conta. Eu acho que ninguém é obrigado. Nós não somos obrigadas. Essa obrigação da provisão é do marido. Mas será que se a gente compartilhasse essa ideia com o marido e nós casasse as nossas ideias, nós trabalhasse juntos, às vezes o marido tem umas boas ideias para nós, será que a gente poderia gerar renda? E se a gente fizer bom uso e um bom investimento dessa renda, poder gerar ainda mais renda para nossa família? Porque a gente sabe que vai chegar um momento, nosso marido vai se aposentar e tudo mais, tem uma reserva de emergência que muitas de nós não temos, né? Muitas de vocês não têm uma tal reserva de emergência, mas é extremamente importante para o dia do aperto, né? Para o dia do BO, daquele dia da emergência, é doença, é bater o carro, e aí a gente fica apertado, esguelado, por quê? Porque a gente não se programou, não se organizou. Então, a mulher de Provérbios 31 é um excelente exemplo. E às vezes a gente é muito dotada de muitas virtudes da mulher de Provérbios 31, mas talvez tu seja como eu. Essa partezinha aí passou despercebida por muito tempo, mas nunca é tarde para acordar, né? Vamos continuar? Ela é esforçada, forte e trabalhadora. Olha, foca bastante na questão do trabalho dela, né, gurias? Ela não é preguiçosa, isso aí a gente já sabe. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Aqui a gente consegue ver que pelo relato que ela é uma mulher que trabalha com prazer, né? Ela é uma mulher proativa, ela trabalha com alegria, com prazer. Sabe por quê, gurias, que a gente deduz e consegue perceber que ela trabalha com alegria e com prazer? Porque a provisão, ela é papel do homem, mas se essa mulher tá metida comprando propriedade, plantando, trabalhando com coisas que vão além do lar, com as tarefas do lar, o cuidado dos filhos, essa mulher faz porque gosta. Essa mulher, ela é determinada, sabe? Ela não é uma mulher borocochô, não fica pra baixo. Então, é muito inspirador. De fato, a mulher de Provérbios 31, ela é muito inspiradora. Vamos continuar. Ela conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Ela é uma mulher generosa. Ela é uma mulher generosa. E a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Ou outras versões dizem, a alma generosa engordará. É interessante, né? Mulheres cainhas
não prosperam. Talvez seja por isso que essa mulher generosa, essa mulher de Provérbios 31, ela é tão próspera, né? Nossa, a vida dela é tão desenrolada e ela é uma mulher próspera financeiramente também. E você já não se perguntou por que tem fases da vida, por que tem momentos em que a gente se encontra toda enosada, parece que nada vai pra frente? Eu diria, gurias, que 3 coisas podem atrasar: a falta do temor a Deus, o distanciamento, a falta do temor, da devoção a Deus, desalinhamento com o marido, quando não tem unidade de pensamento. Sabe quando você não é aquela mulher que ajuda, que está disposta, pronta para o marido? Isso atrasa a prosperidade da família. Foi incrível entender isso, mas não faz muito tempo que eu entendi. Mas parece que em 6 meses a nossa vida aqui em casa já andou 3, 4 anos. Quando a gente começou a alinhar pensamento e visão, quando a gente parou de pensar paralelo, quando principalmente eu parei de pensar paralelamente ao Gleison, e quando somos generosos, porque a palavra de Deus não mente. Deus diz que a alma generosa vai prosperar. Porque a prosperidade, ela também fala muito sobre fé. Quando a gente não é generoso, a gente tem medo que vai faltar para nós. Mas o generoso, ele não tem medo que vai ficar... Sabe, ele não tem medo da escassez. Ele não é escravo de uma mentalidade de escassez. Ele acredita que não vai faltar para ele. Vai continuar. Sabe? Ele vai doar aqui, ele vai repartir aqui, ele vai abençoar alguém aqui e ele vai ter para ele. E Deus se agrada disso. Essa confiança, sabe? E esse ímpeto de ser bondoso, de ser generoso. Então não é em vão que a mulher de Provérbios 31 é tão abençoada. Tem um porquê, né? Verso 21. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. E aí que tá uma coisa maravilhosa. Essa mulher não tem medo do dia da emergência. Ela também não teme uma possível crise ou algo ruim ou algum momento desafiador que possa chegar. Ela faz o que precisa ser feito. Ela é uma mulher prevenida. O inverno vai chegar, tá tudo bem. As crianças têm casaco, porque eu já providenciei, eu já comecei a confeccionar, eu já comprei, eu já organizei as finanças, eu já fui guardando, eu vendi aquela vinha, eu fiz mais dinheiro, eu tenho aqui. Eu não sei como, mas isso se aplica a nós. Como nós conseguimos prevenir para o dia do inverno? O inverno aqui pode ser literal, como ele pode representar uma estação, um momento da nossa vida, uma fase da nossa vida. Será que nós podemos ter essa segurança da mulher de Provérbios 31? De não temer a chegada do inverno porque a gente está fazendo o que precisa ser feito? Não é que nós somos mulheres superpoderosas, né? Tem momentos, gurias, que a gente fica na total dependência de Deus, mas tem coisas que é falta de precaução nossa. Nós não somos zelosas, nós não fazemos bom uso do tempo, nós não fazemos bom uso dos nossos recursos, do nosso dinheiro, da nossa energia, da nossa saúde. Aí chega o caos e a gente fica desesperada porque a gente não tem a carta na manga, a gente não tem nada, a gente não se organizou, né? É que nem o marido, a gente ouve o barulho do portão abrindo, meu Deus, o marido tá chegando, e eu nem descongelei o frango ainda. Pateteou, ficou pateteando hoje de tarde, ficou ali no WhatsApp, ficou ali batendo lero-lero, né, conversando com todo mundo e nas redes sociais, perdendo tempo, dormindo de tarde. O marido chegou, não tem frango descongelado, não tem comida, não tem nada. Então, assim, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher prudente. É uma mulher que ela prevê o que vai acontecer. Ela pode... E aqui, gurias, eu não tô falando de ter aquela mentalidade pessimista. Não é pessimismo. Mas é de fazer as coisas com o cuidado necessário para que não falte no dia de amanhã. Para que você tenha recursos no dia de amanhã. Certo? Vamos seguir.
22. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Então, aqui fala sobre ela se comportar com decência, com honra e não envergonhar o seu marido. Ah, gurias, eu acho que o que as outras pessoas dizem a nosso respeito tem que ser levado em conta. A gente não vive pelo que os outros falam, mas a gente precisa avaliar se existe um fundo de verdade. E o marido dessa mulher aqui, ele é estimado por todos. Uma coisa é o que falam de nós, outra coisa é o que fala o nosso marido. Mas lembra aquele vídeo, né? Lembra do que a gente conversou sobre quando Deus criou a mulher, qual era o objetivo dele? A criar uma auxiliadora, uma ajudadora. Será que às vezes o nosso marido não deixa de ser estimado porque falta investimento nesse homem? Será que por trás de um marido desleixado, descuidado, um marido que não está polido, um homem que não é polido no falar, não falta uma mulher polida que investe nele, que diz: olha, para aqui, deixa eu te olhar, essa roupa não te valoriza, tu falou uma coisa aquele dia, ou tu falou uma coisa ali antes que eu não achei elegante. Da próxima vez, quem sabe tu usa uma outra palavra. Eu acho que tu não precisa falar assim. Sabe, gurias, não é... A gente não cuida da vida dos outros, mas da vida do nosso marido a gente tem que cuidar. É esse o papel de ser ajuda, é esse o papel de ser uma mulher auxiliadora, auxiliar o marido a prosperar. Então é uma gama infinita de coisas que a gente pode ajudar o nosso marido a prosperar, desde ajudar o nosso marido a investir na visão dele, para ele prosperar no seu trabalho, no seu ministério, no seu serviço na igreja, para a comunidade, para a igreja, como nas pequenas coisas. Gurias, às vezes o nosso marido não estudou, não veio de uma família instruída, então ele tem um vocabulário às vezes que não é elegante, às vezes o nosso marido não sabe se vestir de forma elegante, às vezes o nosso marido tem dificuldade de se comportar num grupo de pessoas. E se a gente tem o feeling, a gente chega em casa e com muito amor e muito cuidado, a gente fala: olha, aquilo que tu disse, esse negócio que tu fez, eu acho que você pode fazer diferente. E sabe o que eu acho interessante? Que quando a gente faz com amor, pelo menos o meu marido, ele não me joga as pedras. Às vezes ele fica quieto e ele diz assim: tá bom? Então, tá bom. E eu sei que ele fica pensando sobre isso depois. Às vezes não é na hora, às vezes ele vai ficar pensando, elaborando aquilo, mas em outro momento tu percebe que ele age diferente. Ele levou em consideração as coisas que você disse pra ele. Então, na vida do marido a gente mete a colher sim. Esse é o nosso papel como auxiliadora, mas não com agressividade, palavras tolas, mas com sabedoria. Com sabedoria a gente mete a colher sim na vida do nosso marido. Vamos seguir aqui. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Então, novamente, essa mulher é empreendedora, ela é proativa, gente, ela trabalha muito. É forte e respeitada, não tem medo do futuro. Ela é otimista em relação ao futuro. Eu me lembrei daquelas vezes que muitas meninas vêm aqui na internet falar: você é dona de casa, porque espera teu marido te dar um pé na bunda, espera teu marido morrer pra te ver que tu vai ficar sozinha, não vai ter nada, não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Não, isso aí é papo de gente que tá assim, ó, tiriricando de medo do futuro, e uma mulher pessimista. E mais do que isso, acima de tudo, uma mulher sem fé, sabe? Uma mulher sem temor a Deus. Quem fala assim é uma mulher que não teme a Deus. Agora, a gente tem que ser precavida sim, gurias. A gente tem que, e eu falo isso já desde o princípio, temos que desenvolver nossos talentos, nós temos que desenvolver os nossos talentos, nós temos que nos aprimorar. Dona de casa, o lar não é lugar de desinformação, não é o lugar de patetear. O lar é o melhor lugar, inclusive, para nós investir no nosso conhecimento.
Gurias, hoje tem horrores de curso, de formação, tem muito livro. Gurias, a Amazon, ela entrega em casa. Você pode comprar um livro ali por R$ 25 na Amazon que eles entregam na porta da tua casa. Eu garanto que tu não mora num lugar impossível de acessar. Então é o seguinte, não há desculpa mais para você não ser uma mulher desenvolvida, inteligente, desenvolver suas habilidades, empreender. Hoje basta que tu tenha Wi-Fi, isso tu tá me assistindo é porque tu tem internet. Para empreender hoje basta que tu tenha internet. Tu já pode empreender de casa, fazer que nem a Rebeca, vender teus bordados, vender o teu serviço, uma mentoria. Gurias, pode parecer bizarro, mas hoje as pessoas pagam para serem aconselhadas. Com razão, porque ao redor delas não tem pessoas, às vezes, sábias para fazer esse serviço. Então assim, critique quem quiser, mas quem quer fazer dá um jeito. Eu diria que talvez eu daria uma colher de chá para uma mãe ou outra. Sabe que tem uma mãe esses dias que me falou que ela é mãe de 2 crianças autistas. Ela fica sozinha em casa com as crianças, não tem rede de apoio, o marido trabalha fora. Tem casos, gurias, que é realmente desafiador. E é desafiador, mas também penso que em algum momento do dia, em algum momento, poderia, quem sabe, 10, 15 minutos ser dedicado para algo que possa, a médio prazo, mudar a realidade da família, trazer até um pouco mais de conforto. Mas eu acho que 99,9% de todas nós vive uma realidade que sim, é possível, basta organizar bem o tempo, certo? Agora, voltando aqui, né? Onde é que eu parei? Meu pai amado, ela é forte e respeitada, não tem medo do futuro. Então, uma mulher otimista. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ah, meu Deus do céu. Isso aí, guria, se for difícil para nós, graças a Deus que nós temos a ajuda do Espírito Santo, porque o trabalho do Espírito Santo é também este: nos ensinar, nos fazer lembrar e produzir em nós o fruto dele. Falar com sabedoria, falar com delicadeza é fruto do Espírito. Agora, a sabedoria a gente pede para Deus. A gente pede e a gente entra pela porta que ele abre. Porque, gurias, a sabedoria vem primeiro, gurias, do temor a Deus. E se tu teme, tu te alimenta de palavra. Não existe temor desassociado à palavra, certo? Então, medite na palavra. Busque sabedoria em Deus. E busque fazer bom uso das ferramentas que ele te dá, do tempo que ele te dá. Sabedoria vem, gurias, de ter o conhecimento necessário. Então, não pateteie, não fique aí perdendo tempo, tá? Vamos continuar. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Novamente, o texto deixa claríssimo que essa mulher, ela não é preguiçosa. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Aqui já pode acabar. Se o marido falou isso, tá falado. Desculpa. Se tem uma pessoa na face dessa terra, meu Deus, minha bateria tá acabando, vamos lá. Se tem uma pessoa na face da terra que, se te elogiar, minha amiga, tá, ganha a batalha. Olha, essa aí tu pode sair cantando. É o marido. Porque em casa a gente não usa uma máscara, certo? Quando eu vou tomar um café fora com as minhas amigas ou numa padaria, eu posso tomar meu café assim, ó. Ai, que ruim, tá gelado. Mas quando eu tô em casa, às vezes eu tomo meu café meio à la vontade, sabe? Porque às vezes até me babo. Não é elegante, claro que não, mas quando a gente tá tomando meio com pressa, às vezes acontece essas coisas feias. Em casa a gente é o que é. Em casa a gente é o que é. Então, se o Gleison me elogia, o elogio dele é sincero. Às vezes o Gleison surge com algum elogio que eu acho assim, mas não é tudo isso. Às vezes, claro que os maridos às vezes querem nos incentivar, nos motivar, nos elogiando como uma forma de reforço positivo, né? Incentivar que a gente faça aquilo, seja aquilo. Mas se o marido fala, gurias, tem algum fundo de verdade. E talvez seja aí o nosso
o maior desafio da vida. Arrancar elogios do nosso marido, porque se o marido nos elogia, gurias, a pessoa que conhece todas e todas as nossas falhas, os filhos, gurias, eu acho que como a nossa relação com as crianças é uma relação de intenso cuidado, né? O amor materno é um amor muito firulento, né? É um amor muito, assim, é diferente o amor materno. Não se compara com outros tipos de amor, nem mesmo com o amor que temos pelo nosso marido. Mas se o nosso marido nos elogia, e aliás, é isso que a gente precisa conquistar. É conquistar essa impressão, essa, meu Deus, me fugiu a palavra, mas que os nossos maridos tenham isso para dizer de nós, elogios sinceros. É justamente a pessoa que a gente não consegue esconder nada. A gente não consegue usar uma máscara com os nossos maridos, nem com os nossos filhos, claro. Mas justamente por nos sentirmos tentadas a retribuir as falhas dos nossos maridos com as nossas falhas, que a maternidade é diferente, né? Quando os filhos nos desobedecem, dizem que você não é minha mãe, a gente não sai dizendo pra eles, eu não te amo e você não é meu filho. Sabe por quê? É diferente. O amor de mãe rasga o peito da gente. A gente não... É incondicional esse amor, né? Não importa o que o João saia falando de mim, eu amo ele e eu não vou dar ele pra ninguém, mesmo ele dizendo que eu não sou mais a mãe dele. Mas o amor do marido é isso. Quando a gente tem, é natural para nós retribuir as falhas com as nossas falhas, retribuir às vezes as fraquezas do nosso marido com as nossas fraquezas. Então, ele é a pessoa principal, ele é o nosso exercício espiritual. O marido é essa ferramenta de Deus para desenvolver a nossa espiritualidade, nos santificar. Se nós conseguirmos fazer os nossos maridos felizes, gurias, é muito possível que estamos conseguindo exercer muito bem o nosso papel dentro do lar. E lembrando que honrar o nosso marido, fazer o marido feliz, e uma das queixas dos maridos, muitos maridos, é a questão da honra, não se sentem respeitados e honrados dentro de casa. Não é uma mulher, falta uma mulher bonita dentro de casa. Não é falta de mulher bonita, não é falta de mulher que cozinha bem, não é falta de uma mulher organizada que sabe limpar um banheiro muito bem, de desencardir as meias brancas dele. É falta de uma mulher que entendeu Gênesis 2:18, uma mulher que ajude, auxilie e esteja à disposição deste homem, a dispor dele. Se nós conseguirmos ser esta mulher, com certeza nossos maridos serão homens muito felizes, apesar das nossas falhas e fraquezas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Então, às vezes a gente está muito preocupada, né, com as nossas vaidades de mulher. Mulher gosta muito e se preocupa muito com a chegada da idade, né? Eu com essas minhas rugas aqui, eu fico, meu Deus do céu, eu fico me olhando nos vídeos, eu pensando, Jesus, acho que já estava na hora de fazer um botox. Já passou, na verdade, da hora. Mas o que faz realmente Deus feliz é o temor ao Senhor e viver o que Deus diz. E gurias, Provérbios está cheio de conselhos. Cheio de conselhos. A gente só tem que conhecer a palavra e querer obedecer. E a mulher de Provérbios 31 é não é só uma inspiração, ela é um modelo. Ela é o nosso modelo para os dias de hoje. É óbvio que nós não vamos, talvez, comprar propriedades e plantar as vinhas, né? Como ela fez, porque aquilo era do contexto dela. Mas temos que trazer... E aí que entra a sabedoria. Deus nos revela como viver esses princípios na nossa rotina, nos nossos dias, no nosso contexto.
Eu espero que tenha sido uma bênção esse vídeo, essa conversa, essa reflexão. Desculpa se ficou muito longo o vídeo, tá? Mas é que ler todo um capítulo, todo 31 praticamente, né, de Provérbios, e comentando é pano pra manga, né? Então tá bom, gurias, um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!